Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto e estou apresentando o curso Deixe a Bíblia Falar. Durante a lição Farisaísmo Moderno, eu mencionei que iria apresentar duas lições anexas à lição Farisaísmo Moderno para que fique claro quais são os resultados, as consequências da prática farisaica. E esta é uma destas lições, a criação de leis como resultado de uma prática farisaica, a atitude de agir como legislador, criador, decretando leis que Deus não decretou. Deixe-me começar dizendo que é notável como os seres humanos tendem a reagir uns contra os outros. Na política, quando uma pessoa defende uma determinada posição, é comum encontrar quem reaja e assuma uma posição contrária. Na religião, alguns não são firmes em seguir a palavra de Deus e ignoram as instruções mais claras de Deus na Bíblia. Outros reagem a essa desobediência, tornando-se muito rígidos e criam novas leis em assuntos sobre os quais Deus não deixou instruções claras. Satanás, é claro, aproveita essa tendência humana. Ele encoraja extremos para a esquerda e para a direita, porque ambos irão se afastar do que Deus realmente quer. Sempre que possível, Satanás empurrará as pessoas para o lado muito solto, onde não há cuidado em observar as instruções claras de Deus na Bíblia. Ele quer que elas sejam como Eva, que caiu em suas mentiras, nas mentiras de Satanás, quando ele negou a clara declaração de Deus. Deus disse: comam de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás disse: é certo que não morrerás. E Eva caiu em sua mentira. Outros reagem a tal falta de cuidado, de zelo, e Satanás os empurra para um lado muito rígido. Ele quer que eles também desobedeçam a Deus, tomando o lugar de Deus como legisladores, que são os que fazem ou decretam as leis. No primeiro século, esses dois extremos foram vistos nos saduceus e nos fariseus. Eles se opuseram, eram contrários uns aos outros, mas na ocasião em que desejaram condenar e matar Jesus, uniram forças. Os saduceus eram muito descuidados com a palavra de Deus. Para eles, Jesus disse em Mateus capítulo 22, vou ler esse texto na nova tradução na linguagem de hoje. Para eles, Jesus disse, Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Os saduceus eram contrários aos fariseus. Os fariseus diziam defender e proteger a palavra de Deus. No entanto, os fariseus foram longe demais em sua rigidez. Eles assumiram uma posição de autoridade, talvez até com a intenção de tornar mais claros os mandamentos de Deus. Porém, acrescentaram aos mandamentos de Deus suas próprias leis. Por exemplo, a lei de Deus proibiu o trabalho no sábado. Para eles, isso não era suficientemente claro. Então, eles fizeram regras que definiram o que era este trabalho em detalhes mais
específicos. No sábado, quando os discípulos de Jesus passavam por um campo de grãos, colheram e comeram alguns grãos. Os fariseus, então, os acusaram de quebrarem a lei de Deus. Mas Jesus respondeu em Mateus, capítulo 12, versículo 7. Irei ler na Nova Versão Internacional. Mateus, capítulo 12, versículo 7. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. É uma citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Os fariseus agiram como juízes em nome de Deus, mas eles nada sabiam sobre o coração misericordioso de Deus. Como é possível alguém agir em nome de Deus e ao mesmo tempo negá-lo por sua própria conduta e pensamentos? Foi isto o que aconteceu. Infelizmente, os fariseus, por causa de orgulho, presunção e vaidade, não ouviram a Jesus. Logo, eles acusaram novamente os seguidores de Jesus de quebrar a tradição dos anciãos no que diz respeito à lavagem cerimonial das mãos antes das refeições. Jesus novamente respondeu com as seguintes palavras. Mateus, capítulo 15, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Mateus, capítulo 15. E vamos ler alguns versículos aqui deste acontecimento, deste episódio. Mateus 15, versículo 3. Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Versículo 6. Então, não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Versículo 9. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus usou o exemplo de uma lei de Deus para mostrar o erro deles. Deus ordenou a seu povo honrar e cuidar de seus pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. No entanto, os fariseus estavam quebrando este mandamento de Deus. Por quê? Porque os fariseus tinham criado outra regra e esta regra anulava o mandamento de Deus. Era uma regra que autorizava mudar o destino, propósito ou finalidade do dinheiro que deveria ser usado para o cuidado dos pais, por motivos religiosos ou para causas religiosas. Então, Jesus disse: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. A regra feita pelo homem, no caso os fariseus, parecia honrar a Deus. Olha aí, você pode, em lugar de pegar esse dinheiro e cuidar de seus pais, você pode ofertar a Deus no templo. Parecia honrar a Deus, mas na verdade, segundo o que disse Jesus, ela esvaziava, ela anulava o significado e propósito da palavra de Deus. Ela ia de encontro, se tornou contrária ao mandamento de Deus, anulando o mandamento de Deus. Então, assim, eles ofendiam a Deus, que rejeitou a adoração deles e declarou ser vã e inútil. No versículo 9, a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos.
É possível que a regra que eles criaram tenha começado motivada por boas intenções. E alguns dentre eles, como Nicodemos, tentavam ser justos. Mas veja o resultado desta regra ou lei feita por motivos religiosos, ou seja, em nome de Deus. Anulou a lei de Deus. Independente das intenções, o resultado foi trágico, uma tragédia. Eles se transformaram em hipócritas, que quer dizer, aparentavam ser dedicados a Deus, mas na verdade eram dedicados ou devotados à sua própria posição de poder. Se transformaram em hipócritas e também foram chamados por Jesus de raça de víboras, como vimos na lição sobre o farisaísmo moderno em Mateus capítulo 23. Eram tão maus e ruins quanto a sua posição legalista, de fazedores de leis. Eles acusaram e debateram com qualquer um que não concordava com eles ou desafiava sua autoridade, incluindo o próprio Jesus. A maioria dos confrontos que Jesus teve durante seu ministério foi com os fariseus. O resultado foi a morte de Jesus e muitas outras mortes por causa da perseguição que praticaram contra os apóstolos e a igreja. Veja uma ironia aqui. Satanás usou o orgulho dos fariseus no que parecia ser conhecimento e justiça bíblicos para destruí-los, transformando sua religiosidade em algo inútil e também, além deles próprios, para destruir a outros. Muito trágico. Satanás ainda está ativo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que ele anda como um leão que ruge à procura de alguém para devorar. Hoje, no meio cristão, ele ainda levanta fariseus modernos, novos legisladores, que são aqueles que fazem ou decretam as leis. Pessoas que pensam estar ajudando a Deus, definindo sua vontade com mais exatidão e impondo regras rígidas sobre o povo de Deus. Por falta de poder político, graças a Deus, que os fariseus tinham no passado, os fariseus modernos ou os legisladores de hoje não podem prender e matar, mas atacam o corpo de Cristo, a igreja, e destroem cristãos fracos. Para entender a atuação dos fariseus ou legisladores modernos, vamos imaginar duas situações sobre divisão na igreja, que causa, de fato, divisão na igreja. Estas situações não são problemas reais hoje, mas ajudam a ilustrar como o processo funciona. Exemplo número 1. Um legislador, um fariseu, um fazedor de regras moderno diz: você quer ser um cristão como eram os do Novo Testamento, certo? E você diz sim. E então ele lhe diz: no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 11, temos uma regra sobre como lidar ou como administrar o dinheiro da igreja. E lá, livro de Atos, capítulo 11, está escrito, versículos 29 a 30. Atos, capítulo 11, versículos 29 a 30. Nós lemos o seguinte aqui. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Então o legislador, baseado nessa passagem, o fariseu moderno dirá: como você pode ver, as doações devem ser enviadas aos presbíteros da igreja.
De acordo com esta escritura, o legislador, fazedor de leis, continua: uma congregação ou grupo sem presbíteros não pode receber doações em dinheiro. Se você não guardar esta regra, você não é um cristão fiel e eu não posso ter comunhão com você. Veja o segundo exemplo. Um legislador moderno, um fariseu moderno, um criador de regras, diz: você quer ser um cristão como eram os do Novo Testamento, certo? E você diz certo. E ele continua: no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 30, temos uma regra sobre como lidar com o dinheiro, ou como administrar o dinheiro da igreja. Diz que enviaram dinheiro para socorrer os necessitados pelas mãos de Barnabé e Saulo. E ele continua: qualquer contribuição deste tipo deve ser enviada por meio de mãos, ou seja, deve ser entregue pessoalmente, não pode ser enviada por transferência ou depósito bancário ou qualquer outro meio. Qualquer pessoa que envie dinheiro para socorrer os necessitados por meio de uma agência bancária ou outro meio qualquer desobedece a Deus e perde a comunhão com Ele e comigo. Extremismo, não é verdade? É ver coisas demais. É estabelecer regras que Deus não estabeleceu. Mas qual seria o resultado ou consequência destas regras falsas e humanas? A igreja pela qual Jesus morreu seria dividida, pois aqueles que se sujeitarem ou se submeterem a estas regras rejeitarão os que não se sujeitarem ou não se submeterem. Os verdadeiros cristãos não podem se sujeitar aos mandamentos dos homens, porque sabem que tais mandamentos desprezam a palavra de Deus e tornam a adoração inútil, de acordo com o que está escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8. Ainda há um resultado pior. Lembra-se do resultado daqueles que fizeram da circuncisão, aquela marca judaica, aquela cirurgia, entre aspas, onde se cortava a pele que recobre o pênis. Quando o menino nascia, com 8 dias de nascido, era circuncidado para receber a marca do povo judeu e tornar-se judeu. Quando no Novo Testamento os gentios entraram na igreja, alguns judaizantes que queriam fazer dos gentios judeus e cristãos começaram a exigir que eles fossem circuncidados como uma lei necessária para a salvação. E o apóstolo Paulo disse que isso os colocava, esses que criaram essa lei da circuncisão para os cristãos não judeus, cristãos gentios, isso os colocava sob a maldição ou a condenação de Deus, por transformar a comunhão e a salvação dependente de leis criadas por homens, em lugar de dependente da graça de Deus, em acordo com as Escrituras, instruções, ensinamentos divinos. E nós lemos em Gálatas, capítulo 1, onde Paulo trata dessa dificuldade, desse problema entre os Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Antes de analisarmos exemplos modernos de regras, aqui está uma observação importante. Qualquer cristão pode ter uma visão ou entendimento particular de um determinado tema bíblico, sem, contudo, criar uma lei. Não há necessidade de criar uma lei. Temos uma certa liberdade
de compreender temas bíblicos de uma forma pessoal, mas sem criar uma lei e muito menos impor essa lei sobre outros. Sobre o exemplo 1, primeiro exemplo mencionado agora há pouco, um cristão pode preferir enviar sua contribuição somente aos presbíteros e não a outros. Essa escolha é livre. E relativamente ao exemplo 2, um cristão pode preferir enviar contribuições por meio de pessoas confiáveis e não por meio de serviços bancários. Ele pode até acreditar que sua preferência é biblicamente mais sábia. Mas isso é muito diferente de transformar sua visão ou preferência em uma lei que causa divisões. Do mesmo modo, conhecemos pessoalmente cristãos que têm ideias, como as que iremos discutir mais adiante, que apesar de manterem seus pontos de vista, não criam novas leis para a igreja e nem causam divisões. Em nossa experiência, trata-se de bons cristãos que acreditam que podem ter amizade com outros cristãos, amizade e comunhão, que pensam diferente, sem comprometer suas consciências. O que trataremos a seguir é da criação de regras, onde leva-se a extremos ideias que separam irmãos. Nós não somos contra as ideias em si. Quem nunca teve uma ideia ou uma concepção pessoal sobre um assunto? Mas, como seguidores de Cristo, não podemos nos sujeitar a ideias que são transformadas em leis que estabelecem quem será ou não salvo e com quem podemos ou não ter comunhão. As leis e tradições criadas por homens são dentes de lobos que rasgam as ovelhas de Deus e matam seus cordeiros. Os exemplos 1 e 2, citados agora há pouco, eram ilustrações. Agora vamos passar para exemplos reais de coisas que acontecem atualmente em certos lugares. Acerca das aulas bíblicas. Os que fazem ou decretam leis dizem: você deveria pertencer a uma igreja que fosse como as do Novo Testamento, certo? E você responde: sim, certo. E a pessoa continua: nas igrejas do Novo Testamento não havia aulas bíblicas separadas para mulheres, jovens ou crianças. Portanto, qualquer igreja de Cristo que tenha aulas bíblicas não é a verdadeira igreja do Novo Testamento. Uma congregação da Igreja de Cristo pode ter apenas assembleias gerais, reuniões gerais, onde todos estão presentes para o estudo da Bíblia e nunca oferecer outras oportunidades de aprendizado da Bíblia. É uma concepção pessoal e a pessoa terá suas razões, seus motivos para essa concepção. O problema surge quando essa concepção ou ideia se transforma numa lei e passa a ser exigida de outras congregações. O problema torna-se pior se essa lei estabelecer quem será ou não será salvo, determinando que os grupos que se reúnem para aulas bíblicas perdem a comunhão com Cristo e o seu povo. Este é um exemplo de um fato real. Outro fato real: não cooperação. Os criadores de regras dizem: você deveria pertencer a uma igreja que fosse como as do Novo Testamento, certo? E você responde: sim, certo. As congregações do Novo Testamento eram independentes, ou seja, autônomas, e nunca cooperavam para o evangelismo. De acordo com Filipenses capítulo 4, continuam os criadores de regras falando: uma igreja pode enviar dinheiro diretamente para um missionário, mas nunca através de outra igreja. De acordo com Atos e 2 Coríntios, uma igreja pode cooperar
com outra igreja por motivos de benevolência, mas apenas debaixo de regulamentos rígidos. Continuam os fazedores de regras e leis, os fariseus modernos. Um desses regulamentos é que qualquer igreja que coopera deve enviar suas ofertas diretamente para a igreja pobre, mas nunca pode enviar a uma terceira igreja para que esta igreja envie à igreja pobre. Pensamentos de fazedores de regras. Continuam. Aliado a isto, somente indivíduos cristãos podem ajudar órfãos ou não cristãos, mas igrejas não podem ajudar. As igrejas que não conseguem sujeitar-se a estas regras não são verdadeiras igrejas do Novo Testamento. Lamentável, mas há pessoas hoje que se colocam como os que explicam melhor o Novo Testamento, explicam melhor a palavra de Deus e criam regras onde Deus não criou, criam leis onde Deus não criou. Há uma linha limitadora que nunca deveria ser atravessada. E é atravessada quando essas ideias se tornam leis e estas leis dividem a igreja. Como nós falamos em nossa aula sobre como estudar a Bíblia, nunca devemos usar um exemplo isolado, um versículo isolado, um texto isolado da Bíblia para fundamentar nele uma doutrina. Se esse exemplo isolado, se esse texto isolado não aparece em outros lugares da Bíblia, com uma repetição daquela prática, como uma norma, cuidado, você está numa área muito perigosa. Quando as leis humanas são impostas sobre outros, elas criam outro evangelho que convida a maldição de Deus sobre todos os que o seguem. Siga o exemplo de Jesus. Como Jesus e seus apóstolos, eles aprenderam, eles, claro, sabiam lidar com os fabricantes de leis. Observe como Jesus e seus apóstolos lidavam com os fabricantes de leis, como os fariseus. Vale a pena até fazer um estudo pessoal e detalhado sobre isso. Aqui podemos dizer brevemente que Jesus se recusou fortemente a se sujeitar ou se submeter às leis deles. Como Paulo diria mais tarde, que alguns, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Paulo disse: em nenhum momento nós cedemos a estes que, fazendo de conta que eram irmãos, entraram no grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos a Cristo. Os inventores de leis e regras têm um interesse doentio por controvérsias e contendas. Isso é visto em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 4 e 5, onde está dito: essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essas pessoas pensam que a religião é um meio de enriquecer. Em vez de brigar com os fariseus, fazedores de leis, legisladores, Jesus explicou o que eles estavam fazendo.
Mateus capítulo 23, versículo 1 a 15, nós lemos esse texto em nossa lição do curso Deixa a Bíblia Falar, chamada de farisaísmo moderno. Ele deu exemplos para expor seus pensamentos inúteis, tolos, e o resultado deles, no capítulo 23 de Mateus, versículos 16 a 22. Ele apontou suas inconsistências, suas incoerências. Por exemplo, eles salvariam um animal no sábado, mas criticaram o fato de um homem ter sido ajudado no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 1 a 7. Até que ponto seus corações eram como o coração de Deus? Da mesma forma, as leis modernas. Veja, não estamos falando das leis de Deus, estamos falando de leis modernas feitas por homens. Tem pouco sentido para aqueles que conhecem o coração amoroso de Deus. Pense sobre as regras criadas por homens para a não colaboração entre as igrejas, para o evangelismo ou benevolência. Sob suas regras rígidas, o dinheiro da igreja pode pagar pela água e pelo estrume para manter o gramado do prédio da igreja verde. Mas esses mesmos fundos não podem pagar alimento ou água para um necessitado não cristão. Um veículo de propriedade da igreja não pode ser usado para transportar vítimas de acidentes, se estes não forem cristãos. Suas regras proíbem que a igreja de Deus seja como Deus que abençoa o bom e o mal, amigos e inimigos, crentes e não crentes, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45, onde é dito, estou em Marcos, estou na passagem errada. Mateus, capítulo 5, versículo 45, onde é dito: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, pois ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Estas tradições ou regras humanas anulam mandamentos de Deus para o seu povo, como, por exemplo, o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10, que diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Eu encerro aqui a primeira parte desta lição anexa à lição Farisaísmo Moderno, que são os resultados que trazem os legisladores, fazedores de lei, para a igreja cristã moderna. Vejo você na segunda parte. Até já!